muito tempo atrás, na verdade não era tanto, só tem 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Passeando pela internet, o YouTube me recomendou um vídeo, e eu nunca imaginei que um vídeo poderia mudar tanto a minha forma de pensar, ou a maneira que os meus 2 únicos neurônios poderiam voltar a funcionar. Don't Hug Me, I'm Scared, ou Não Me Abrace, Estou Assustado, era uma websérie britânica dirigida por Beck Sloan e Joseph Pelling. A websérie tem uma vibe meio Vila Sésamos, Muppets, Crash Bernstein, Cocoricó e até Castelo Rá-Tim-Bum. Meu Deus, essa daí só os fortes lembram. E quando eu lembro que eu conheço todas, eu percebo que eu tô genuinamente envelhecendo. No final de cada episódio dessa série, tudo se transforma, dando um final perturbador para aquilo que parecia ser tão infantil. A série tem 6 episódios, lançados de 29 de julho de 2011 a 19 de junho de 2016, protagonizados por 3 personagens principais, Red Guy, Yellow Guy e Duck. Agora, eu creio que você esteja se perguntando, tá, mas HSG, qual é o objetivo com esse vídeo? Levado a influência dos vídeos da Fitoria, do Toshi, do canal Utopia e do Lynx, os links estão na descrição, sem contar com o canal original da série, né? Eu decidi reassistir todos os episódios e bolar a minha própria teoria para essa série tão absurda. Os vídeos vão ser divididos em 3 partes para não ficar tão cansativo. A primeira parte é um resumo de todos os episódios. Na segunda, a minha teoria própria. E na terceira, um resumo e uma outra teoria relacionada ao trailer da segunda temporada de Don't Hug Me, I'm Scared. No primeiro episódio, nossos personagens interagem com um bloco de notas falante, que canta sobre a criatividade, ensinando a eles como eles deveriam ser criativos. Tudo ia normal no começo, até ela levantar uma de suas folhas e pedir para que olhassem seu cabelo e repete que usa o cabelo dela para se expressar. Mas o cabelo dela tá todo bagunçado. Estranho, mas até agora nada preocupante de fato. O bloquinho decide então testar a criatividade deles, e Yellow Guy pinta o quadro de um palhaço. Mas ela nega e taca uma tinta preta em cima da pintura, falando que ele deveria ir mais devagar. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Ok, o nível tá subindo. Logo depois, eles escrevem suas cores favoritas usando galhos de árvore. E no momento que Yellow Guy diz a cor favorita dele, o bloco de notas nega novamente. Eu honestamente tenho pena desse cara. Parece eu tentando interagir com o pessoal da minha turma. Isso aí é brincadeira. Se alguém da minha turma tá vendo, é piada, eu acho. Então chega a famigerada hora. Yellow Guy começa a pintar um treco esquisito. E não me perguntem o que é, porque eu não faço ideia. O Red Guy começa a jogar glitter na mesa e o Duck coloca um D. As coisas que eles faziam eram bem esquisitas, mas depois de uns glitches eles aumentam de tamanho e começaram a dançar. Aparece uma torta de tripas, um coração cheio de glitter, o céu escurece e, olha, só assistam esse trecho. O episódio termina com um bloco de notas falando pra eles nunca mais serem criativos de novo. Acho que todo mundo acaba de agradecer mentalmente. Depois de ver esse primeiro episódio, na época, eu tinha ficado quase uma semana sem dormir. O episódio 2 se inicia com os personagens esperando seu programa de TV começar. E logo depois o Pato começa a encarar o relógio de bolso e repetir que eles não vão ter tempo. E do nada, o relógio que estava na parede fazendo tic-tac, ele desce e começa a cantar. Pois é, o segundo episódio fala sobre o tempo. Logo no início da música do relógio, podemos ver um retrato dos personagens marcando a data de 19 de junho de 1955. E guardem essa data porque vai fazer bastante sentido futuramente. O relógio diz que o futuro não existe e que o tempo é como uma régua e só vai para um lado. Depois, os personagens são levados para tomar banho e o relógio esfrega o Yellow Guy até a água ficar marrom. De repente, em outra cena, eles estão voltando ao passado em uma régua. E o Red Guy não estava nem um pouco afim disso tudo de novo. Mas o relógio não deixa e praticamente obriga todo mundo a seguir ele. Apesar de não estar muito animado, Red e os outros seguiram nessa aventura. Eles voltaram à era vitoriana, um quadro com a imagem do Yellow Guy apareceu, escrito "Procura-se vivo ou morto". Duck tenta se divertir brincando de baralho, mas o relógio simplesmente nega e diz que tem hora e lugar para diversão. E depois, o pai do Yellow Guy, Roy, aparece do nada segurando sua mão e começa a encarar a câmera de uma forma bem perturbadora.
Eles voltaram àquela régua de antes, falando sobre como o passado se tornou uma incógnita, e mudaram o assunto falando sobre tecnologias e o futuro, o que era meio contraditório, já que logo no começo o relógio falou que o futuro não existia. E do nada, uma outra cena do pai do Yellow Guy assistindo coisas de gente boa, como o Orochi costuma falar. Depois de umas cenas de peixe que eu procurei, mas não consegui entender um significado, os personagens passam a se questionar em relação ao tempo. O que ele era quando o tempo passa, para onde ele vai, ou o que seria o tempo. E quando o Duck diz que o tempo é algo criado apenas pela percepção humana, o relógio ficou muito irritado e começou a fazer um barulho muito alto, fazendo sair sangue da orelha do Yellow Guy. Construct of human perception, an illusion created by... E esse cara só sofre. Então, o relógio fez o tempo passar mais rápido e os personagens começaram a envelhecer até entrarem em um estado praticamente de decomposição. Make it stop! Nesse episódio, os personagens decidem sair de casa para ir fazer um piquenique de frango. O que é bem estranho, por causa do pato. E logo no começo, uma placa de desaparecidos dos personagens, e novamente marcando a data 19 de junho. O Yellow Guy veio uma borboleta e o Duck mata ela, o que deixou o garoto bem triste. Ele sai correndo e sobe em uma árvore. Então, uma borboleta aparece, leva ele para o céu em uma nuvem flutuante e começa a cantar sobre o amor. Esse tema é tão suave, mas o episódio não é tão suave assim. Eles se encontram em uma espécie de ilha no céu. Isso me lembra muito o arco de One Piece de Skypiea, mas um pouco mais bizarro, talvez. Onde os personagens falam e demonstram o amor. E tem uma cena de um cachorro, ou sei lá o que é isso, que fala... Bem, só assistam. We love you! You love us too! I love you too, furry boy! Harder! Mas no momento que Yellow Guy, ele tenta expressar o amor da forma dele, dizendo que ama a árvore, ama o galho, a borboleta corta ele e diz que a única forma certa de amar seria um interesse romântico. E eles contam a história de um Michael, mas não tinha nada a ver com romance. Eu não entendi isso também. Só é meio triste. Do nada, tudo virou um culto maluco, onde eles alimentavam uma estátua com cascalho. Os antagonistas, eles ressaltam a importância do matrimônio como um homem e uma mulher, e que esse tipo de romance era puro e é como deveria ser, protegidos por uma aliança. O Yellow Guy é amarrado em uma cadeira e é empurrado para ficar com sua pessoa especial. Os membros do culto dizem que vão limpar seu cérebro e fazer esquecer de tudo que já viveu. Então ele acorda e vê que apenas pegou no sono em cima da árvore. Duck e Red Guy aparecem e terminam dizendo que o amavam e guardam um último ovo. E termina de um jeito bem estranho, saindo um filhote daquela borboleta que morre. F por esse bicho aí. O episódio 4, ele se inicia com Red Guy, Yellow Guy e Duck jogando um jogo de tabuleiro, quando surge a pergunta de qual a maior coisa do mundo. Eles começam a encarar o globo do mundo esperando por uma resposta, mas nada acontece. Depois de um silêncio, o globo ele virou a cabeça e uma música estava para começar, quando simplesmente foi cortado por um computador, que começou a dizer o quanto ele era inteligente e como a internet funcionava. Red Guy tentou falar com o computador, só que foi ignorado na mesma hora. Durante a cantoria, o Red disse que já tinha um computador e o PC grotesco cortou ele e continuou cantando. Em um dado momento específico, enquanto o computador fazia perguntas rapidamente, sem dar espaço para responderem certo, o Red Guy deu um tapa no teclado, o que foi uma péssima ideia, porque aquilo deixou o computador muito irritado. Um grito ecoou e vários glitches apareceram na tela, junto com uns barulhos bem altos. Logo depois, os personagens estavam em uma simulação dentro do computador. Yellow Guy questiona o que dava para se fazer nesse mundo digital. Então um loop se inicia e o Red Guy fica parado em frente à tela assistindo até que seu eu real percebe que estava perdendo sua vida ali em transe e se levanta todo tonto. Ele começou a seguir um fio que estava no chão até sair da sala e acabou em uma outra totalmente diferente, que era branca, onde o mesmo episódio
primeiro episódio de Don't Hug Me, I'm Scared estava sendo transmitido, só que ele era de baixo orçamento. E daí a cabeça do Red Guy literalmente explodiu, dando um desfecho ao episódio. Bem tranquilo esse, né? O episódio 5 começa mostrando um desenho dos três juntos, mas no take seguinte, quando estão na cozinha, o Red Guy sumiu. Os personagens, eles não pareciam se lembrar direito, apenas ficavam com a impressão de que algo estava diferente. Então, o Duck olhou o desenho da geladeira que mudou do nada. O Yellow Guy continuava sentado na mesa, e já o Duck estava deitado na cadeira com um X em seus olhos. Tenso. Pra mim, esse é um dos episódios mais pesados da série e logo logo você vai entender por quê. Quando o Yellow Guy se questiona sobre o Red Guy, uma lata começa a cantar. Uma lata? Não, é um pão, esquece. Um pão começa a cantar, cortando ele. Logo depois, vários outros personagens são introduzidos, cantando sobre alimentação. O que era estranho, já que normalmente só um personagem aparecia pra cantar e orientar. E além do mais, tudo o que estava acontecendo parecia ser muito forçado. Eles pareciam que estavam tentando ensinar à força aquilo para os protagonistas. E Duck estava inquieto com aquilo tudo e irritado também. Até que o telefone toca e tudo fica em silêncio. Quando Duck vai atender, ele aparece em um quarto de frente para várias telas. Durante o resto do episódio, a carne e a lata de espinafre começam a explicar o corpo humano. Só que aquele jeito que eles estavam explicando estava errado. Duck diz que nem fazia sentido e o telefone toca de novo. Quando ele atende, um sanduíche aparece em sua mão. Que isso, gente? O Duck só tá tentando ser educado e atender a ligação. Duck sabia que tinha algo muito errado com aquilo. Então ele começa a se debater e diz que não quer mais fazer aquilo. A câmera cai, revelando que aquilo era um set de estúdio e Roy, pai do Yellow Guy, estava ali em pé assistindo tudo. Em outro corte, Duck volta para aquela sala e vê que está sendo comido vivo por uma comida gigante. Mano, essa cena é muito bizarra, eu juro. Enquanto isso, a cantoria continua. O episódio acaba com Yellow Guy comendo latas de Duck, ou seja, os restos mortais do seu amigo. Nos créditos, o Red Guy aparece saindo de uma cabine telefônica. O episódio 6 é um tanto confuso, mas prometo que no próximo vídeo vai fazer sentido, tudo bem? No episódio, Yellow Guy tá sozinho no quarto. Seus dois amigos não estavam ali com ele, ele choramingou e deitou pra dormir. Só que, na hora que ele deita, o abajur começou a cantar sobre sonhos. E o Yellow Guy não aguentava mais, ele implora, ele grita e suplica pra que não tenham mais músicas, mas aconteceu mesmo assim. Yellow Guy acorda e acredita que era só um pesadelo, mas o abajur aparece novamente cantando sobre sonhos ruins, enquanto ele começava a se afogar em óleo. Um fato interessante é que durante uma leve pesquisa, eu descobri que esse sonho de se afogar em óleo significa que você precisa de contato e amor ou más ações de parentes. A cena corta e o Red Guy está em um escritório com vários outros Red Guys que se vestem igual e têm a mesma função. O nosso Red, ele não gostava daquilo. Até tentou fazer uma brincadeira usando a pasta de arquivos, mas não foi muito bem aceito pelos outros. Ele tinha ideias, ele pensava diferente. Num bar, o Red decide que iria se apresentar. Ele tira as próprias roupas e veste fantoches. Então ele canta a música do primeiro episódio, que é sobre a criatividade. Mas também não foi bem aceito pelos outros, que começaram a vaiar ele e tacar coisas, exceto por Roy, o pai do Yellow Guy, que assistia tudo silenciosamente. No momento que o Red Guy encarou ele, o microfone começou a falar junto da caixa de som esquisita. Andando pelo escuro, ele se vê de frente para um painel que mostrava Yellow Guy sofrendo e chorando por causa do abajur satânico, então ele aperta um botão e o relógio aparece de novo. A borboleta, o bife, a lata. Só que eles não eram os únicos. À medida que ele apertava os botões, apareciam outros personagens que iriam ser usados. Botão apertado, o Yellow Guy ficava mais desesperado e chorava mais. Red tentava desesperadamente algo para ajudar seu amigo. Fumaça subia de todos os lados e um braço amarelo pegou seu ombro. Red Guy se virou para trás e viu Roy. Ficou em transe por um instante, mas se virou e viu um fio no chão que estava ligado a uma tomada. Ele andou até ali como se estivesse dando um chega àquilo tudo, um chega ao que o Roy estava fazendo. Ele desplugou a tomada e o cenário todo mudou. 19 de junho tinha acabado e os personagens se tornaram suas cores favoritas. Mas enfim, o primeiro vídeo dessa série de Don't Hug Me, I'm Scared vai ficar por aqui. Me segue no Twitter e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações pra você saber. Se você gostou, deixa o seu gostei. Eu acho que eu já falei isso, será?
Eu tô meio doidinha hoje. Enfim, esse vídeo deu muito trabalho pra ser produzido e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo. Falou!